Três, sim. Boa tarde, boa tarde. Entrando aqui ao vivo, pessoal, no meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Fazendo os últimos ajustes aqui no meu retorno. O áudio está ok? Quem já entrou... Quem já entrou, dá um oi aí, já vai falando o nome e a cidade e o estado da onde vocês estão assistindo a live, ok? Pessoal, 2025 tá aí, né? Já estamos praticamente aí hoje é 20 de janeiro, né? Já praticamente no final do mês, já vamos para o próximo mês, fevereiro. As coisas realmente acontecem muito rápido, né? E na mesma pegada nós temos que também tomar atitudes rápidas, né? Devido a essa agilidade no mercado, né? Esses processos acontecendo muito rápido, na verdade, essa evolução de tudo que acontece ao nosso redor, a gente tem que se posicionar em relação a isso, né? Principalmente para quem quer atuar no mercado de manutenção de celulares, né? Assistência técnica, seja loja de vendas de acessórios, seja vendas, enfim, todo esse nicho e subnicho que envolve esse mercado de smartphone. Né? Então, 2025 eu quero vir com uma abordagem mais estratégica, né, mais direcionada a esse público, né, que é muito grande, realmente a tendência é que essa demanda, né, na área de vendas, manutenção, né, peças, acessórios, ela aumente, né, principalmente devido aos avanços tecnológicos envolvendo aí a necessidade do uso do smartphone, tanto para aplicações pessoais do dia a dia e principalmente agora vai aumentar mais ainda com a implementação da inteligência artificial, ok? Vamos ver quem foi que já entrou aqui ao vivo. Jadson Silva, Phone Service, Jacareí, São Paulo. Marquinho, meu grande amigo Marquinho, também na área. Pessoal, a live aqui vai ser rápida, né? Só lembrando, quem não é inscrito no meu canal, já ativa o sininho, certo? Para receber notificações todos os dias aí de conteúdo das lives e também de conteúdos aleatórios do mercado de manutenção de celulares, vendas e para que vocês sejam notificados, né? Eu vou fazer live todos os dias ao meio-dia, certo? Começando a primeira hoje com um tema já mais estratégico. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. Pessoal, né, eu quero começar com esse tema, né, tendências e estratégias para dominar a assistência técnica de 2025. Né? Para quem não me conhece, né, acho que a maioria me conhece, mas quem vai assistir esse vídeo não deve me conhecer. Meu nome é Eduardo Moreira, né, sou há 30 anos, né, na verdade mais de 30 anos que eu atuo no mercado de manutenção de smartphones e de celulares, né? Na época que não era nem smartphones, celulares, depois que se transformaram em smartphones, depois migrei para a linha Apple, né? iPhones, Apple Watch, iPads, MacBook, enfim, toda a linha da Apple, né? Então, desde que surgiu o primeiro iPhone, venho atuando nesse mercado. Não deixei também de mexer com a linha de Android. Mas o mercado mudou muito, né? 10 anos, eu passei 10 anos dando treinamento, consultoria, mentoria também para assistência técnica. Hoje, atualmente eu trabalho no mercado de manutenção de iPhones e também dou consultoria, né, e mentoria para assistências técnicas de iPhone, vendedores de iPhone e lojas de iPhones, né? Então, no decorrer das nossas lives, eu vou falar de tudo isso, pessoal, de todo o mercado. Porque, basicamente, o que eu tenho feito, eu quero levar essa metodologia para o Brasil inteiro, quem sabe aí também até para outros países, certo?
Então, né, tendências e estratégias para dominar a assistência técnica em 2025. Quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né? Já se inscreve no canal, né, como eu já falei, e ativa o sininho para vocês serem notificados. Então, pessoal, a questão da área de manutenção, ela mudou muito aí nos últimos 30 anos, né? Vamos contar um pouco da minha... Quero falar um pouco da minha trajetória dentro desse mercado. Então, eu vi muita coisa, né? Eu vi muita coisa, vi esse mercado mudar, lojas mudarem, lojas fecharem, né? Lojas crescerem, outras diminuírem. Então, enfim, vi muita coisa. Então, eu mesmo tive que me adaptar, né? Me reinventar para mim poder permanecer no mercado aí por muito tempo. Certo? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos aqui para o próximo slide. Opa. Ok. Então, vamos aqui. Ó. O primeiro ponto, né, que eu pude observar é a questão da mentalidade certa para crescer na assistência técnica e oferecer um atendimento de excelência, né? Então hoje essa mudança de mente ela é extremamente necessária, principalmente para você lidar com o cliente, né? Hoje os clientes eles estão mais imediatistas, né? Altamente dependentes do smartphone, né? E aí outras coisas que eu vou entrar mais em detalhes no decorrer das nossas lives, porque eu vou falar de cada ponto com mais detalhes, ok? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, pessoal, é a mudança de mente. Eu tenho que entender o que está acontecendo no mercado, eu tenho que entender o que é que está acontecendo na mente do cliente. Então, eu tenho que estar preparado para enfrentar aquilo que vem por ali, né? Clientes, como eu falei, clientes imediatistas, clientes altamente dependentes dos smartphones, clientes que precisam da ferramenta do smartphone para trabalhar no dia a dia. Então ali tem várias estratégias, né, para você poder tirar o aparelho da mão do cliente, né, para poder fazer esse reparo. Às vezes você emprestar sei lá, ao cliente, você analisar se o reparo vai ser um reparo mais rápido ou se vai ser um reparo mais demorado. Enfim, várias estratégias para que eu possa oferecer um serviço rápido, né, para o que o cliente espere e ali vai embora. Mas para isso eu tenho que entender a necessidade do cliente, certo? Conversando com o cliente, batendo um papo, certo? Então várias coisas que estão ali envolvidas. Então o nome esse nome aí, MindTech, né, foi um nome que eu criei para poder passar para vocês um pouco dessa metodologia, né? A mentalidade certa para crescer na assistência técnica e oferecer um atendimento com excelência. Hoje, muitos dos meus clientes, eles retornam aqui na minha assistência técnica, né? Às vezes, nem sempre para consertar um aparelho, mas é para bater um papo, tomar um café, tomar uma água. Então, tudo isso aí eu levei em consideração para mim poder entender o que passa na mente dele, né? Para eu cada vez melhorar no meu atendimento e de forma assertiva, né? Fazer com que esse cliente sempre retorne para mim consertar o aparelho dele, porque eu consigo fidelizar esse cliente, ok? Então, pessoal, isso é muito importante. Você tem que se colocar no lugar do cliente. Não pense no dinheiro, não. Pense na solução que você vai ter que fazer para resolver e devolver o aparelho do cliente aí funcionando. Então, o valor ali agregado em cima de um serviço desse é muito importante. Você tem que agregar muito valor. Mas, pessoal, valor é diferente de preço, certo? Valor não é a mesma coisa que preço. O que você vai colocar no bolso, pessoal, é a última coisa que você deve se preocupar. Você, na verdade, tem que prestar um atendimento de excelência para esse cliente. Porque um cliente bem atendido, ele vai mandar vários e vários outros clientes, ok? O próximo ponto... Pessoal, só lembrando, né, que esse é um dos pontos, né, mudança de mente, mentalidade certa, que eu vou estar falando de outros temas relacionados a esse ponto nas nossas lives, ok? Então aqui é só uma preliminar do que vem por aí nas nossas lives subsequentes.
né? Outro ponto bem importante, pessoal, que muita gente não leva a conta, que isso aí também ocasiona a ruína de qualquer negócio, é a gestão do teu negócio, né? Como a gente está falando de assistência técnica, você ter uma assistência técnica bem gerida é extremamente importante para que você tenha continuidade nesse mercado por muitos e muitos anos, né? Eu, por exemplo, como eu falei para você, eu estou no mercado de manutenção há mais de 30 anos, né? Sempre me reinventando, me adaptando e elaborando estratégias, planilhas, né? Precificação para poder se adaptar ao mercado atual. Eu fiz várias modificações aqui no meu negócio em relação à precificação, preço de serviço, preço por hora, quanto eu devo cobrar pelo um valor de um celular de acordo com o preço de mercado dele, tá entendendo? Então, tudo isso aí está planilhado, né, em planilhas, em planas, para que eu possa entender e modificar e também compartilhar esses documentos aí com os meus clientes, né? Porque a partir do momento que eu tenho precificação, né, tenho os custos da minha loja, entendo o que é que está acontecendo, entender quanto é que vale a minha hora, quanto é que o tempo que eu vou levar para consertar um determinado aparelho, quanto é que vale esse tempo. Então, pessoal, tudo isso é muito importante, você precificar um serviço corretamente, né? E entender todos os custos que estão ali envolvidos e garantir um faturamento saudável, ok? Vamos para o próximo ponto. Marketing, né? Pessoal, o marketing hoje, no modo geral, é extremamente importante. É onde está ali, onde você vai levar a sua marca para o mundo, né? Vai botar a sua marca aí dentro da internet. Porque quando a gente fala de marketing, fortalecimento da marca, antigamente a gente fortalecia a nossa marca num panfleto, num jornal, né? Hoje a internet está aí conectando todo mundo. Então, você sempre vai estar ali bem visto, né? As pessoas que estão ali, que são seus futuros clientes, vão estar te monitorando, te vendo, né? E isso aí você tem que estar bem apresentável nas redes sociais. Aí tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Google Meu Negócio, aí você pode criar um site, uma landing page, onde você vai fortalecer ali a tua marca, né? Muitos clientes hoje, pessoal, não tem nenhuma logomarca, né? Então, tem muita gente hoje pecando, achando que o conteúdo que está sendo gerado ali no ponto de vista dele está trazendo resultado, né? E por muitas vezes você fica se comparando com o perfil de outras empresas, né, que tem muito mais seguidores do que você, né? No caso aí você tem um seguidor X, essa pessoa tem 3, 4 vezes 5X. Por quê? Porque ela tem um perfil organizado. Então essa questão você pode até se comparar, você pode até querer ali imitar, se adaptar àquele perfil dele, mas a comparação leva você a ficar estagnado. Você fica ali, aí você vai para outro perfil, vai para outro, que perfil massa, que foto show, que logomarca massa, mas você não consegue fazer a mesma coisa no seu perfil. Por quê? Porque você não mudou a sua mentalidade, né? Você fica ali procrastinando em fazer, mas não faz, né? Quer criar uma logomarca para você, que é criar um story todo dia, um reels, né, um antes e um depois de um reparo, dar um bom dia ali para o seu cliente, dar um feedback de um conserto, uma dica. Então, hoje, para poder você manter o seu perfil engajado, você tem que fazer tudo isso. Pessoal, e o mais importante, que o último ponto que eu tenho para mostrar para vocês é o mais importante. Então, fica até o final, que o sexto, acho que não sei se é sexto, acho que são 7 pontos. O último, né? O último ponto você vai ver que é crucial para você usar essa estratégia de marketing, alavancar essa estratégia de marketing no negócio de vocês, ok? Então, marketing estratégico, né? Criar uma presença forte através de uma logomarca, através de um posicionamento seu, né? Com um visual bacana, com a camisa, com a farda da empresa, um crachá. Então, tudo ali que envolve uma apresentação ali saudável para os seus clientes, né?
todos os dias que vão estar ali te investigando nas redes sociais. Isso é tão sério que muitas vezes, né, eu compartilho aqui com alguns clientes meus, eles vão ali nas redes sociais e vão investigar o perfil do técnico. Pessoal, agora uma coisa que eu tenho certeza absoluta que ele não vai para um perfil fraco, né? Um perfil medíocre, mediano, ali relaxado, onde não tem uma logomarca, onde os conteúdos são feitos de maneira de qualquer jeito, né? Não significa que você tem que fazer algo bem elaborado, mas tem que estar bem apresentado, tá entendendo? Então isso aí é muito importante, essa questão do ponto 3. Aqui para o ponto 4. Pessoal, o que eu vi, né, nos últimos anos, o fracasso, né, de muitos negócios foi essa questão de nichos e subnichos, né? O nicho principal aqui é a área de smartphones, né? Aí os subnichos, o que são subnichos? Vendas de acessório para smartphone, reparo de placa, troca de vidro, não vou trocar só periférico, tela, bateria, vou trabalhar só com software, não vou trabalhar só com vendas. Então, é um mercado muito grande. Mas um dos piores erros que eu vi acontecer foi quando um determinado empreendedor, ele quer abraçar tudo de uma vez, né? Tem pessoas, logicamente não vou citar nomes, mas tem pessoas que eu terceirizava serviço de vidro, por exemplo, terceirizava algum serviço, que ela quis abraçar a parte de venda e a parte de troca de vidro ficou a desejar. Muito retorno, muita perda de tela, tá entendendo? Por quê? Porque ela quis, assim, viu que estava dando certo e começou a deixar de lado o nicho dela principal para focar em outros, né? E acabou deixando a desejar o faturamento dela principal. Então, essa falta de visão, né, onde você vai investir, querer abraçar tudo, e a falta de foco. Na verdade, isso é a falta de foco. Você tem que focar em um determinado nicho, né, para você se tornar ali um especialista e se tornar uma referência ali para até outros lojistas mandar tudo para você. Não, mas eu quero vender acessório, quero reparar a placa, quero vender celular, quero trabalhar com software. O cara sozinho não tem condições de fazer isso. Então ele estuda o mercado, treina uma pessoa para multiplicar, né, o que ele sabe, e aí sim ele vai se aventurar em outros subnichos da área de smartphones. Então, muitas coisas acontecem que deram muito errado em relação a isso, você vai querer abraçar, né? Então, escolher o mercado certo dentro da assistência técnica para se diferenciar e faturar mais. Quando você se torna um especialista, as pessoas ali vão lhe procurar. Clientes, lojistas, né, que tudo ali vão se tornar parceiro seu, ok? Vamos aqui para o próximo ponto. Ponto 5, estrutura da assistência técnica. Pessoal, onde eu aqui para o ponto 5, lembrando que tudo, né, tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar de forma mais esminuciada, mais detalhada aí nas próximas lives, certo? Então, e já falando, né, já interagindo com vocês, se vocês estão entrando no mercado, se já atuam, vocês deixam a sua dúvida nesse vídeo, certo? Na descrição desse vídeo tem um link, né, do meu grupo no WhatsApp, onde eu vou estar ali compartilhando com vocês o link e os temas das próximas lives. Então, a ajuda de vocês nesse momento, postando aí, digitando, né, nos comentários o que é que vocês querem que eu fale nas próximas lives, né, algum tema que vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem que eu aborde, já digita aí, já comenta que eu vou fazer toda a programação para as próximas lives e compartilhar no grupo do WhatsApp. Por isso que é muito importante que vocês acessem esse grupo, certo? Já estou no 5º ponto, lembrando que todos os pontos aqui eu vou falar de forma mais detalhada nas próximas lives, ok? Então, estrutura da assistência técnica. Como montar uma assistência técnica organizada, com equipamentos certos e um ambiente profissional. Pessoal, a aparência por si só, ela já vende teu produto. Ela já vende teu serviço, certo? Por exemplo,
Alguns de vocês que me seguem já conhecem a minha estrutura, outros não. E a minha forma de atender, que é uma forma personalizada, eu vou falar até para vocês depois como é que eu faço aqui o atendimento, ela já, por si só, ela já vende o meu serviço para o cliente. Então, quando o cliente vem na minha estrutura de assistência técnica, já está 99% fechado o serviço, certo? Então, isso aí toda é uma estratégia, né? Uma organização que tem por trás da assistência técnica. Então, como você montar essa estrutura, não é simplesmente você montar uma mesa, tacar um bocado de equipamento em cima e você achar que você vai sair consertando e aí os clientes vão cair de paraquedas na sua bancada. Não é assim que funciona, pessoal. A aparência hoje é tudo. E a tua vitrine é o Instagram, né? A tua vitrine é a rede social. Então você tem que estar com uma estrutura bem bacana. E aí a bancada, né? A parte estrutural da bancada, ela tem toda uma proteção, né? Tem toda uma detalhes que tem que ser seguido, como aterramento, proteção para antiestática. O que acontece muito, principalmente na linha de iPhone, é que eu recebo aqui muitos aparelhos, não é, que estavam funcionando e pelo manuseio indevido para um setor, né? Danifica um setor. Então isso aí está relacionado a uma proteção que não tem na tua bancada. Então, quando eu fizer lives relacionadas à estrutura de bancada, montagem da bancada, vocês vão entender do que é que eu estou falando, certo? E aí também a organização dos equipamentos. Outra coisa muito importante é equipamentos certos, né? A galera ainda insiste em comprar qualquer equipamento, né? Comprar o equipamento mais barato. Não, hoje eu só tenho dinheiro para comprar esse equipamento. Mas o barato sempre sai caro, sabe por quê? Porque o barato ele não é preciso. Então você já tem um diagnóstico errado, certo? Falando de multímetro, né? Você compra um multímetro muito barato, ele não é preciso. Então você quer fazer uma medição para acertar o reparo, você acaba tendo uma medição errada. Estação de ar. O pessoal insiste em comprar a estação de ar baratinha, a mais fraca que tem. Na hora de fazer um reparo, em vez de consertar, faz é piorar. Pessoal, então é muitas coisas relacionadas à questão de equipamentos. E nas lives, eu vou fazer review de equipamentos, vou fazer teste de equipamentos, vou fazer live relacionada à questão de estruturas de bancada, entendendo? Qual é a bancada que se adapta melhor ao teu negócio, né? Porque você tem que fazer um orçamento. Como eu já vi pessoas, né? Já vi técnicos que fizeram uma estrutura, uma mega estrutura, mega mesmo, investiram muita grana, mas não sabia para que eram os equipamentos, não sabia utilizar os equipamentos. Os equipamentos não se pagaram como achasse que o equipamento ia fazer o reparo sozinho. Para quem me conhece, sabe que eu falo, é 50% equipamento e 50% técnica, certo? E, logicamente, tudo isso aí requer um ambiente profissional. Ok, pessoal? Então é isso aí. Daniel Lobão, é o Lobão aí, Lobão é meu vizinho, vive aqui batendo papo comigo. O Daniel Lobo, ele é um exemplo, certo? O Daniel, depois eu vou fazer uma collab com ele. Ele começou numa moto, depois foi pro delivery, depois foi pro home office e hoje ele tem uma loja, né? Então a gente sempre bateu um papo, né? Sempre a gente bateu um papo assim, na crescente subindo sobre o que eu estou falando aqui com vocês. Então, com toda a autoridade, né, o Daniel realmente sabe a minha mentalidade, como é que funcionam as coisas, porque ele sempre está aqui batendo papo comigo, né, Lobão? Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo ponto. Pessoal, ponto 6, não é? Isso aqui é de suma importância, né? É o que tem que ser inserido hoje em qualquer negócio, né? Então não é diferente na parte de assistência técnica. A inteligência artificial ela veio para dominar, né? E para isso você tem que saber como é que usa, como é que você aplica a IA de forma estratégica no teu negócio, certo? Por exemplo, como é que você vai usar? Hoje você consegue já ter suporte técnico através de inteligência artificial, tá entendendo? Hoje, aqui na assistência técnica, eu já tenho inteligências artificiais que já sabem tudo sobre manutenção.
entendendo? Dicas, ela já orienta qual vai ser os próximos passos dentro dos reparos. Então eu já tenho um IA que faz isso para mim, né? Então, IA para criar relacionamento com o cliente, te orientar como é que você vai ali atender, principalmente para quem está começando, né? Atendimento, na questão do marketing, dar um direcionamento na questão de marketing e também na automação do teu negócio. Então, pessoal, a inteligência artificial hoje é uma realidade. Pessoal, quem não aplicar inteligência artificial nos próximos meses, não é nem nos próximos anos, viu? É nos próximos meses do teu negócio, vai ter uma desaceleração muito grande em relação a quem está aplicando, porque vai estar centenas de quilômetros lá na frente, né? Então, toda essa questão da IA é extremamente importante. Nos últimos anos, né, eu venho estudando a inteligência artificial, tanto para aplicar no meu negócio, como também no negócio dos meus clientes, ok? Então, eu vou falar muito sobre inteligência artificial, certo? Também nas lives, certo? Se você quiser se manter atualizado, pessoal, ó, esse ponto 6 aí é fundamental e você está no canal certo, então já se inscreve e ativa o sininho, porque tem muita novidade que eu vou trazer para vocês sobre a implementação de inteligência artificial no negócio de vocês, de assistência técnica, de vendas, de celular, venda de acessórios, atendimento, marketing, suporte técnico. Então tem muita novidade que eu tenho para compartilhar com vocês. E para isso, né, basta que vocês ativar o sininho. Muitos já são inscritos no meu canal. Então ativa a notificação que todos os dias, a partir de hoje, ao meio-dia, eu vou trazer um conteúdo novo para vocês, ok? E já entra no grupo, pessoal, porque vai vir novidade grande por aí e eu vou atualizando vocês nas lives, ok? Então é extremamente importante que vocês estejam dentro do grupo, ok? Vamos para o último ponto. O último ponto, né, é somente para agradecer, né? Não perca nenhuma live às 12 horas, né? Já pedi para se inscrever no canal, para receber os conteúdos exclusivos, ativa o sininho e entrar no grupo de WhatsApp. Pessoal, as lives vão ser pontuais, certo? Vão ser lives de 30 minutos, para não esticar aí muito tema, porque vão ser lives aí contínuas todos os dias, e eu vou metrificar bem direitinho para a gente trabalhar dentro do tempo. A gente sabe que o tempo da gente hoje é escasso, então ele tem que ser estratégico para dar tempo a assistir a live, almoçar e voltar aí para a bancada. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês, né? Quem quiser esse PDF, lá no grupo, eu vou mandar esse PDF aí no grupo, né, para vocês dar uma olhadinha e ficar inteirado e relembrar o que foi que eu falei na live de hoje. Beleza? Pessoal, quero agradecer a todos vocês, o Daniel, o Lobão, o Jadson, o Fone Service, o Simval Martins, e com Deus tudo é possível. Professor, o senhor tem curso, estou querendo começar na área como renda complementar por enquanto. Nunca trabalhei com isso. Tem curso para iniciante? Querido, vamos ter curso para iniciante, como eu falei, todo o direcionamento vai ser pelo grupo do WhatsApp. Então entre lá no grupo que você vai estar informado de qual vai ser os próximos passos que você tem que fazer para entrar no mercado de manutenção. O primeiro passo você já deu, que é assistir essa live e estar dentro do meu canal no YouTube, porque no meu canal do YouTube tem muito conteúdo estratégico para você que atua no mercado, ok? Pessoal, já deixa o like, né, Fone Service, já deixa o like para fortalecer o grupo. Marquinhos, valeu Marquinhos, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, certo? E se você conhece alguém, se você não é esse cara, mas você conhece alguém que está querendo estar no mercado, está com dificuldade, compartilhe o meu canal com essa pessoa. Beleza, pessoal? É isso aí, um grande abraço, boa tarde, até amanhã, meio-dia. Fiquem com Deus. Encerrar aqui, pessoal.